saúdo a todos, com a paz do Senhor Jesus. Me foi facultado hoje a oportunidade de estar trazendo a reflexão diária que se encontra no Salmo 127, verso 1, quando o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse Salmo 127 está dentro da lição de número 13, que tem como tema a lição a verdadeira identidade do cristão. É a próxima lição, é a lição do próximo domingo. E o salmista vem dizer aqui, como leitura diária para reflexão nossa, de que o Senhor é a nossa fortaleza. E ele faz um comparativo no Salmo 127. E ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele, em primeiro lugar, levanta uma comparação, um comparativo entre dois tipos de edificação: a edificação material e a edificação espiritual. E ele vai dizer que na edificação material, os trabalhadores precisam planejar a obra, contratar um especialista, um engenheiro, um arquiteto, ter os melhores materiais, ferro, cimento, areia, de qualidade, para que a casa seja edificada, para que a obra seja construída de forma que não venha a cair. E aí ele fala o primeiro tipo de edificação, que é a edificação material. Mas em segundo lugar, ele fala em uma contrapartida, em uma comparação, a edificação espiritual, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, o salmista está dizendo que é inútil ter os melhores especialistas, ter os melhores materiais de construção para construir uma obra, se essa obra não tiver a edificação espiritual, se essa obra não tiver a proteção divina, se essa obra não tiver a fortaleza espiritual que é Cristo protegendo esta obra. Fazendo a transliteração do texto, casa, para nós cristãos, a palavra casa no texto se aplica espiritualmente ao cristão, ao ser cristão que foi formado em Cristo, transformado pela palavra de Deus, que agora vive uma vida de obediência a Cristo e que agora é casa. O apóstolo Paulo vai dizer que vós sois o templo e morada do Espírito Santo, portanto nosso corpo é uma casa, é um templo e morada do Espírito Santo. E aí se aplica ao que o salmista diz, que não adianta ser templo e morada do Espírito Santo, vestir as melhores roupas, comer o melhor alimento, ter os melhores confortos estruturais, materiais que o mundo oferece, mas não ter a vida espiritual edificada em Cristo Jesus. Foi isso que o salmista estava querendo dizer, que se você não tiver uma vida espiritual edificada em Cristo, você está perdido. É vã o seu trabalho, é vã seus esforços para conseguir obter felicidade ou obter paz. A paz e a felicidade nós só encontramos, o ser humano só encontra em Cristo Jesus. Porque os bens materiais não são capazes de preencher o vazio do coração do homem. Somente Cristo preenche o vazio do coração do homem, porque Cristo é a fortaleza espiritual que nós precisamos. E o salmista vai dizer, é inútil vocês levantarem de madrugada, dormirem tarde, comer o pão de dores, pois Ele, o Senhor, é quem dá sono aos seus amados. É Ele que dá o sono. Sono significa paz. Sono significa tranquilidade. É impossível uma pessoa com a consciência pesada, com um problema sério, conseguir dormir em paz, conseguir dormir tranquilo. Mas é Cristo Jesus como fortaleza espiritual que é capaz de nos moldar, de nos transformar, de limpar o nosso coração, de perdoar as nossas falhas e de nos dar paz
para que possamos dormir tranquilo na presença do Senhor Jesus. E o salmista, no Salmo 127, no verso 4, o salmista vai dizer, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Ele faz uma comparação, mais uma comparação, o salmista faz entre flecha e valente. Assim como o valente, ele se utiliza de flecha, que é o material bélico, o armamento do valente, do guerreiro, na época, eram as flechas, o armamento. Assim são os filhos da juventude. Ele faz um comparativo. E flecha aqui simboliza todos nós cristãos. Nós somos uma flecha. Eu, você e nós somos flechas. Flechas que são usadas pelo valente. E quem é o valente? O valente é Cristo. O valente é o Senhor. Não é? Muitas pessoas no mundo, na sociedade, se acham valentes, se acham poderosos, se acham fortes, mas não são nada. Não é? O valente é Cristo. E que nesta manhã você possa se colocar na mão do valente como flecha para ser usado por Ele. A flecha vai ser usada pelo valente para acertar o alvo certo, para atingir o objetivo. E você, como flecha, só consegue atingir o objetivo se for usado pelo valente. Nenhuma flecha sozinha consegue atingir um alvo, consegue atingir um objetivo se não for usada pelo valente. Então nessa manhã, seja a flecha nas mãos de Deus, que Ele quer te usar para atingir um alvo, para atingir um objetivo. E talvez você não conseguiu atingir ainda, talvez os seus sonhos não foram realizados ainda, talvez as suas dificuldades não tiveram ainda uma solução plausível, mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração e te diz, seja flecha, porque Ele quer te usar para que o alvo seja alcançado e você seja uma bênção nas mãos dele. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.